Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, o programa Despertar dessa semana. Lembrando a vocês, o programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje recebemos Jorge Salomão, mais uma vez para um bate-papo sobre Espiritismo. Olá, Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos, amigas. Muita paz a todos. Lembrando a vocês que em um encontro recente entre eu e o Jorge aqui no programa Despertar, nós falamos um pouco sobre o Espiritismo. Mas aí algumas questões ainda ficam no ar, ficaram naquele programa e a gente vai tentar hoje aqui discutir um pouco mais sobre o Espiritismo. Ô Jorge, a gente falou naquele outro programa sobre um pouco de uma certa polêmica que existe sobre o Espiritismo. Parece-me que teve um tempo da história, pelo menos aqui no Brasil, acredito que nos outros países também, que o espiritismo ele meio que era proibido, não chegou a ser um crime, mas era como se fosse tipo um crime, Jorge. Theo, nós temos uma obra fabulosa, intitulada Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Van Tuyl. Quem quiser ter uma noção desse período difícil que o espiritismo enfrentou, inclusive até mesmo perseguição policial e judiciária, é só ler essa obra, que nós vamos ver a grandeza dos expoentes brasileiros que lutaram contra esse sistema opressivo que não dava oportunidades para que o espiritismo deitasse raízes em solo brasileiro. Mas graças a Deus não foi o que aconteceu e hoje o Brasil ele exporta espiritismo. E a gente pode dizer assim que o Brasil é um grande país católico, é um grande país evangélico, dentro do espiritismo, ele também tem essa grandeza mundialmente falando, Jorge? Sem dúvida que sim, Theo. Principalmente por conta daquela obra de Humberto Campos, intitulada Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Olha só que interessante. Essa obra, então, ela nos mostra que o Brasil, ele tem essa facilidade, por mais que o espiritismo encontrou dificuldades, mas com o tempo as coisas foram sendo aí eliminadas essas arestas, a espiritualidade superior foi dando todo o apoio e os espíritos foram se empenhando e ele ganhou essas expressões que nós conhecemos na atualidade. A gente volta um pouco naquela questão dos livros, né, Jorge? O ato de... Os livros que foram queimados... Ah, tá, lá de Barcelona. Isso. Porque ele gerou uma certa curiosidade, né? Por que esses livros foram queimados? Por que não estão deixando a gente conhecer isso? Eu acredito que no Brasil, nesse tempo, até para ajudar nessa divulgação, essa proibição, porque muitas vezes alguma coisa que é proibido gera uma certa curiosidade e o pessoal vai buscar. Muitas vezes até essa proibição ajuda de uma certa maneira. Claro, é complicado, é triste, mas ajuda de uma certa maneira, né, Jorge? De certa forma, sim, Theo. Principalmente trazendo aí para o lado comportamental, quando nós observamos no caso aí dos jovens. Proíba alguma coisa para os jovens que vai atiçar mais a curiosidade. Então, voltando a esse auto de fé, lá em Barcelona, onde foram queimadas mais de 300 obras espíritas, isso, de certo modo, parece que aquelas fogueiras devoraram aqueles livros e iriam extinguir as ideias que lá estavam. Muito pelo contrário, que nem você disse, fomentou ainda mais a curiosidade do povo, porque queriam saber o que estava sendo queimado lá por causar tamanha indignação por parte do sistema religioso estabelecido na época. E isso gerou mais curiosidade e ajudou, inclusive, até mesmo no processo de desenvoltura e de projeção do espiritismo no mundo. E a gente entendendo também, né, Jorge, como você falou no programa passado, a gente volta lá atrás, de toda uma maneira, o homem sempre teve um relacionamento com Deus, com o mundo espiritual de uma certa forma, e eu acredito que um poder regente ali descobriu no espiritismo um jeito de as pessoas até ou serem felizes ou entender Deus de uma outra maneira sem serem controladas, talvez até por isso, né, querer podar o espiritismo na sua nascente, pelo menos aqui no Brasil, para não deixar o povo, porque a gente sabe que o espiritismo é uma religião que traz um certo alento para a gente na questão de respostas que muitas vezes não são respondidas, né? Exatamente. Nós tivemos o período medieval, onde o sistema religioso, ele é quem ditava todas as regras. Tudo tinha que se consultar a religião, né? Tudo. Era um poder absoluto e era exclusivo. Se surgissem outros entendimentos religiosos, era
reprimido. Inclusive com a pena capital, pena de morte mesmo. Tivemos esse período negro, de mais de 1000 anos na história. Veio o período renascentista, que começou a ter um divórcio com o período medieval. Depois vieram os iluministas, que aí romperam de vez. E aí o sistema religioso de então começou a ficar acuado, perder terreno, perder poder. E, em função disso, novos conhecimentos foram sendo surgidos nesse período aí. E surgiu o quê? Também para revolucionar o mundo de então, lá no século XIX, o Espiritismo. E momento no qual esse sistema religioso estava em declínio. Mas ele não queria perder esse poderio, esse poder esmagador que ele tinha lá na época do período medieval. E tentou-se também abafar o movimento do Espiritismo, mas não conseguiu em função disso que nós comentamos, que esse abafar, esse ato, esse movimento gerado por esse sistema religioso só acabou por fortalecer ainda mais a doutrina espírita. Entendi. Nós estamos aqui conversando com o Jorge Salomão, falando um pouco mais também sobre o Espiritismo, porque em um programa recente fizemos algumas perguntas, abordamos o Jorge em algumas situações e no programa de hoje a gente continua esse bate-papo sobre o Espiritismo. A gente vai para um breve apoio cultural, a gente volta já já na sequência do nosso programa de hoje. Não sai daí, o Despertar volta daqui a pouco. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo aqui mais uma vez Jorge Salomão para falarmos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, o Espiritismo. Jorge, eu tenho uma experiência quando eu conheci o Espiritismo, eu fiz um desenho na minha mente depois que eu li alguns livros, comecei a entender um pouco mais, que eu imagino que o Espiritismo é como se tem uma sala, a pessoa fala para você, ó, ali tem uma sala e naquela sala você vai descobrir alguma coisa, que quando você sair de lá, você, por mais que você acredite ou não no que ali dentro você vai conhecer, você não vai conseguir viver da mesma maneira. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Algumas das coisas que eu conheci no Espiritismo, como eu já estava propenso, né, a seguir a doutrina, então para mim foi tranquilo entender aquelas coisas. Mas eu imagino que uma pessoa, por mais que ela não aceite já de cara algumas das coisas que o Espiritismo prega, não existe como a pessoa viver mais da mesma maneira, fazendo as coisas que faz, pode até continuar fazendo, mas a consciência dela vai atuar de uma maneira diferente na mente dela. Você entende também mais ou menos assim? Exatamente, Theo. Uma vez em contato com o Espiritismo, você tem uma ampliação do seu entendimento e da sua consciência. Claro, desde que você, quando se interessa pelo Espiritismo, vá de coração e mente abertos. Já vai desarmado, né? Exatamente. Porque se você for armado na defensiva, você vai entrar no Espiritismo. Mas tem um problema, o Espiritismo não vai entrar em você. Muitos são aqueles os que dizem terem entrado nas fileiras do Espiritismo e hoje saíram e saem criticando. Aí eu costumo dizer, verdade, entrar no Espiritismo todo mundo entra. Agora o grande detalhe é saber se a pessoa deixou com que o Espiritismo adentrasse ao seu coração. Se ele entrou no teu coração, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai aprender coisas, especialmente no tocante à questão de nossa evolução e da ruptura de nossos comportamentos de outrora, que você vai ser um antes de ser espírita e vai ser outro
enquanto espírita. Entendi. E eu, pelo menos no início, né, Jorge, eu entendi assim, falei, mas isso é uma coisa que a gente tinha que saber desde criança, pra gente já crescer tranquilo dentro disso daí. Mas não é bem assim que funciona, né, Jorge? Infelizmente não, Theo, por conta de que existem, como nós estávamos comentando no bloco anterior, a questão do preconceito. Infelizmente, nós estamos vivendo, em pleno século XXI, ainda situações de grande preconceito. Mas que, graças a Deus, isso daí foi vencido, não na sua totalidade, não venceremos na sua totalidade, mas pelo menos hoje nós podemos dizer que o Espiritismo ele tem uma penetração muito ampla em todas as camadas da sociedade, inclusive até mesmo nos meios hollywoodianos, com vários filmes, dentre eles Ghost, do Outro Lado da Vida, que foi lançado aqui no Brasil, salvo engano, no ano de 1992, já nos mostrando essas informações de conotação estritamente espiritualista e até mesmo espírita. Como temos vários outros filmes, inclusive um intitulado Minha Vida Noutra Vida, cujo tema de abordagem aí é sobre a reencarnação baseada em fatos. É complicado, né? E eu passei também um pouco por isso, até passo hoje, né? Devido ao fato de ter nascido num ambiente totalmente católico, e aquele católico, bem católico mesmo. Então muitas pessoas do meu convívio ali, depois que me perguntaram, no começo eu fiquei meio assim, Jorge, eu falava, não vou falar nada. Aí depois eu falei, não, eu vou falar. Por que eu vou ficar escondendo? Aí, a partir do momento que eu coloquei para a pessoa que eu estava seguindo a doutrina, eu senti uma certa mudança de comportamento. E no começo eu fiquei bravo, falei, não pode, tem que respeitar. Mas aí depois, como a gente conversa com o estudo, você vai conversar com um, conversa com outro, você vai entendendo a posição de cada um e vai sabendo que bom, se ela não entende agora, uma hora pode ser que ela entenda. Se ela não entender nessa vida, ela pode entender em outra. Isso também é uma coisa legal que o Espiritismo traz pra gente. Um pouco dessa paciência com as situações que muitas vezes nos deixariam irados, mas no momento deixa a gente mais tranquilo, né, Jorge? Exatamente. Nós aprendemos enquanto espíritas que o Espiritismo é uma religião de tolerância, de respeito, de compreensão à diversidade. De modo que não existe da parte dos que são espíritas, se existe, não são espíritas na sua totalidade, qualquer tipo de preconceito a quem quer que seja ou a qualquer segmento religioso. Na verdade, o Espiritismo convida as demais religiões a se irmanarem numa ideia só, que é a ideia de Deus, Cristo, fraternidade, amor, solidariedade e por aí vai. De modo que nós, entronizando essa ideia do Espiritismo em nossas vidas, é o que você disse, muitos comportamentos que nós tínhamos outrora, desequilibrado, desarmônico, irado, etc e tal, não que nós nos tornaremos santos, pelo contrário, longe disso, né? Nós ainda temos muitos defeitos, muitas dificuldades, mas pelo menos nos dá a consciência que precisamos melhorar esse nosso comportamento e tornarmos-nos um pouco melhores do que éramos antes. Essa é a proposta do Espiritismo, tornarmos-nos melhores do que éramos antes. E também analisando não só o nosso lado, né, Jorge, entender determinadas situações, a gente consegue também entender o outro lado, né? Até porque, que nem você falou, a gente não é santo, mas se você vê uma pessoa brigando com outra por determinado motivo, você vai entender que, nossa, essa pessoa ainda está bem... Tem que andar muito para chegar numa situação de entender que isso, pelo que ela está brigando, não vai levar a nada, né? Tanto é que tem o ditado, a gente chega aqui sem nada e também vai sem nada. Posses, matéria, essas coisas, a gente não vai levar nada, né? A gente vai levar apenas o que aprende. Então a gente consegue também meio que se colocar no lugar do outro e saber que aquela pessoa ainda tem que aprender alguma coisa para sair daquela briga momentânea, né? Exatamente. Mesmo porque, Theo, o Espiritismo ele tem bases no Evangelho de Jesus. Estritamente no Evangelho de Jesus. Não foi uma coisa inventada, né? Jamais, pelo contrário. Tanto que quando nós vemos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não quer dizer que é um Evangelho criado pelo Espiritismo. Reescrevido, né? Na verdade, é o Evangelho de Jesus visto segundo a ótica espírita. De modo que se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que a base de estudo ali é sempre as Escrituras. O Novo Testamento. Jesus. Então, voltando à sua indagação, o Espiritismo ele trabalha muito com a ideia de empatia.
E de onde se extrai essa ideia de empatia? Ou seja, nós procurarmos entender o outro antes de querermos ter razão. Em Jesus, fazer a outrem o que gostaria que o outro lhe fizesse. É uma regra de empatia criada por Jesus e que o Espiritismo naturalmente adota ela por completo no sentido de podermos compreender o nosso próximo antes de querer que o próximo nos compreenda. Exemplo disso também é quando Jesus havia dito lá do alto da cruz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, ele não se coloca como vítima. Nossa, eu estou sofrendo aqui horrores. Esse povo não presta, esse povo é ignorante. Não. Bateram. Exatamente. Ele conversa com Deus, tendo ali a sua perspectiva da empatia e diz para Deus: olha, Pai, eu não quero mal para esse povo que me fizeram mal, porque eu entendo que ainda eles são muito ignorantes. Olha só, a máxima de Jesus nos ensinando a nos colocarmos no lugar do outro. E o Espiritismo faz essa proposta. Antes de criticarmos, de lançarmos a primeira pedra, coloquemos-nos no lugar do outro, do próximo. E assim agindo, ou tentando em assim agir, nós melhoraremos em muito, principalmente a questão dos conflitos interpessoais, que são muito comuns por conta dessa ausência de empatia. Antes de lançar a primeira pedra, se coloque no rumo da pedra, para saber se você vai ter a mesma atitude, né? A mesma atitude, bem isso mesmo. E muitas vezes você disse aí sobre a questão da razão, né, Jorge? Muitas pessoas entram em atritos já com uma razão pré-definida, independentemente se ela está certa ou está errada. Bom, essa é a minha razão, não interessa. Então é o que você falou, não se coloca no lugar da outra pessoa para saber, tipo, se eu estou falando isso para aquela pessoa, o que ela vai entender disso, dessa razão? Tá certo, tá errado, tá machucando alguém, não tá machucando alguém? E o Espiritismo ensina, como você disse, muito bem essa situação, né? Exatamente, principalmente hoje no período de redes sociais. É onde nós vemos ali, onde todo mundo quer ter razão. Todo mundo é dono da verdade. E se você, de repente, ousa discordar daquele tribunal, você vai ser severamente castigado, severamente punido, porque nós vivemos uma situação de maniqueísmo, ou seja, onde as pessoas, elas admitem a sua verdade como única e exclusiva, a ponto de não admitir a verdade ou a realidade do outro. O Espiritismo nos mostra diametralmente o oposto disso. Ou seja, que nós temos que entender o outro, ouvir o outro, nessa regra da empatia com base em Jesus. Ora, eu só vou fazer para o outro se eu permitir que façam isso comigo também. Ou seja, fazer a outrem o que gostaria que outrem lhe fizesse. É uma regra fundamental que vai evitar, com certeza, esses conflitos interpessoais. E essa é a proposta do Espiritismo. Fazer com que nós também avaliemos as dores do outro, por que o outro chegou àquela situação. E respeitarmos as suas dores, as suas dificuldades, enfim. Nós estamos no programa Despertar de hoje, batendo papo mais uma vez com Jorge Salomão, falando sobre o Espiritismo, e a gente vai para o nosso último intervalo, nosso último apoio cultural, e voltaremos com o último bloco daqui a pouquinho. Então não sai daí não, que o Despertar volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, batendo um papo com Jorge Salomão, falando um pouco sobre o Espiritismo. Jorge, a gente sempre tem participado aqui no programa Despertar, então, pessoal, muitas pessoas já conhecem você como palestrante, né? Você que atua na área jurídica. E eu gostaria apenas de fazer uma pergunta que o pessoal gosta um pouco de saber da vida dos outros, né? Como foi, Jorge, você que já disse para mim que foi por muito tempo evangélico, né? Não sei se você já teve
alguma participação no catolicismo também. Como foi a sua mudança da igreja evangélica para o espiritismo? Você também sofreu algum tipo de restrição, os amigos olhando meio de lado, ou foi tranquilo? Não, Theo, não foi tranquila essa transição. Eu fui evangélico, da linha do presbiteriano, e frequentava a igreja presbiteriana independente do Brasil, um período que eu frequentei durante 6 anos. Foi muito bom, agradável, aprendi muito. E que idade você tinha nesse tempo? Eu tinha na época 15 anos. E então aprendi muito, porque eles estudam muito a Bíblia, eles conhecem muito a Bíblia. Isso me deu uma base muito boa para quando eu caí no espiritismo ter entendido várias nuances, principalmente no que diz respeito à questão bíblica. Entendi. Então, como eu disse para você, a transição não foi tranquila, infelizmente. Hoje eu consigo compreender a reação deles por terem perdido um membro que eles gostavam muito, até queriam me transformar em pastor. E eu até, na época, vesti essa ideia. Mas conheci o espiritismo através do meu irmão mais velho, que mora em Brasília. E foi curioso porque, na medida que ele começou a frequentar o centro, ele chegava em casa e deixava os livros esparramados em cima da mesa. Não sei se de propósito, não sei se por recomendação lá dos membros do centro que ele frequentava, mas isso surtiu efeito porque me fisgou. E o primeiro livro que eu vi que me chamou a atenção foi Cartas de uma Morta, que é a psicografia da mãe do Chico. E eu achei aquilo tudo muito curioso, nossa, meu Deus, meu irmão tá lidando com isso. Foi quando um belo do dia, sem qualquer tipo de dificuldade, eu falei para ele, você tá indo aonde? Estou indo no centro. E eu perguntei, posso ir com você? Ele falou, claro, com certeza. Aí foi amor à primeira vista, nunca mais saiu. E aí eles vão querer saber quando foi isso, em 1986, que eu me converti ao espiritismo. E nessa questão, Jorge, a gente falou um pouco sobre isso também no programa anterior. Eu até descobri o significado dessa palavra depois que eu comecei no espiritismo, o proselitismo. A doutrina dos espíritos não pratica isso, né? Como as outras. Não, vem na minha igreja ou vem, faz uma visita. Claro, tem um convite, mas não tem assim aquela coisa radical de tipo laçar a pessoa e trazer para cá, né? A pessoa vem muitas vezes ou por livre e espontânea vontade ou porque tem uma grande necessidade na vida, né? Exatamente. O espiritismo, Theo, ele não tem... Foi o seu caso, você veio porque você sentiu vontade de conhecer, espontaneamente. Né? Então o espiritismo ele não tem essa preocupação com o proselitismo, que é aquela ação ou movimento de fisgar, às vezes, custe o que custar, pessoas, adeptos. O espiritismo não tem essa preocupação. Nós estamos aí lançando as bases da nossa doutrina via programa televisivo, e aqueles que eventualmente se sentirem tocados, interessados, estão convidados a virem aqui à casa para conhecer. E sem qualquer compromisso. Gostou? Ótimo, amém? Continue. Não gostou? Siga a sua vida, siga o seu rumo. Mas sem que nós, os espíritas, fiquemos ali, não, frequente, não, é importante, não porque não pode faltar, porque senão você vai para o inferno, senão você vai para o umbral. Absolutamente. O espiritismo, como eu disse anteriormente, é uma doutrina de respeito, de tolerância à diversidade. Se você veio e não gostou, nós vamos continuar seu amigo. Agora, se você veio e gostou, nós vamos dar todo o apoio a você. E tem uma pergunta que me fizeram recentemente, aí eu até indiquei para a pessoa ouvir a Rádio SEAC, né? Que tem um Coen com o Moisés Rossi, que antigamente era o Coen, agora a gente tem o UniSEAC. No espiritismo, na doutrina espírita, não tem assim um padre, um pastor, não tem alguém superior que vai ficar ali meio que te fiscalizando, fazendo isso, fazendo aquilo. Como que funciona, Jorge? O espiritismo não tem uma figura diretiva, como se fosse, por exemplo, um líder espiritual. Não existe essa figura. Nós temos quem? Nós temos os palestrantes, que são aqueles os que estudam profundamente a doutrina e vão em público ou através desses meios das redes sociais ensinar o beabá do espiritismo. E nesse curso que você mencionou, outrora Coen, agora UniSEAC, ali são estudos aprofundados de vários pontos da doutrina espírita. Mas voltando à sua indagação anterior, não há dentro do espiritismo uma liderança religiosa. O que há são pessoas que compartilham do mesmo ideal, dividem aí as atividades doutrinárias, de propagação do espiritismo, mas não fica fixado numa figura de um líder aí, por exemplo. Entendi. Não existe isso. Existe o quê? Um sistema democrático,
Inclusive, o Espiritismo ele é muito inclusivo e ele dá brechas, oportunidades para aqueles que têm vontade de um dia, munidos do conhecimento necessário, também se constituir na condição de palestrantes, de oradores, enfim. Uhum. E a gente está chegando ao finalzinho, mas eu acredito que ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta para o Jorge, nesse nosso bate-papo sobre o Espiritismo. Me perguntaram também uma vez, Jorge, tipo assim, você tá lá no Centro Espírita, o que pode, o que não pode fazer lá? Porque eu lembro que quando eu pequeno, minha avó ela era de uma igreja evangélica. Não podia assistir televisão e rádio, você só podia ouvir o programa deles. E música também, só podia ouvir a música que era ali da igreja. No Espiritismo tem isso de o que pode e o que não pode, Jorge? Quem que delimita essa situação? Não existe esse sistema de proibição. Uhum. Nós próprios, na medida que vamos estudando, conhecendo o Espiritismo, vamos criando assim mecanismos de filtragem do que é interessante e do que não é interessante. Mas a doutrina em si, ela não é castrativa. Pelo contrário, ela dá uma ampla liberdade aos seus seguidores, com base na consciência desenvolvida, de entender o que é certo e o que é errado. Uhum. Mas o Espiritismo, em hipótese alguma, ele proíbe. Não pode isso, não pode aquilo, porque é errado isso, porque é errado aquilo. Esse entendimento vai com base, inclusive, na filosofia socrática. Uhum. Que Sócrates, ele não inseria um conhecimento nos seus discípulos, nos seus alunos, mas ele extraiu o conhecimento do próprio aluno. O Espiritismo faz isso, tem um método socrático de extrair o conhecimento de nós próprios através da maturação da nossa consciência. Na medida que vamos estudando, evoluindo, nós próprios vamos entendendo que isso não pode, que isso não é certo. Mas o Espiritismo não tem regras dizendo isso é proibido, isso não pode, isso é pecado. Muito pelo contrário, você, enquanto seguidor da doutrina, que vai entender, na medida que você for evoluindo, amadurecendo, o que te convém e o que não te convém. Entendi. Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar, hoje num bate-papo aí mais com o Jorge Salomão, falando um pouco mais sobre o Espiritismo. Jorge, tem alguma coisa final aí para dizer para os nossos amigos que nos acompanham? Se aqueles que estão assistindo o nosso programa tenham interesse em conhecer o Espiritismo, venham até a nossa casa. Vocês serão muito bem atendidos, recepcionados. Temos aqui uma vasta bibliografia através da nossa biblioteca. Você pode fazer uma ficha, independentemente de você ser frequentador ou não, uhum. E vai retirando as obras e pede orientação de qual seria mais interessante para você começar a sua leitura, porque às vezes pode pegar obras que eventualmente não vai ser interessante para você, porque você vai começar de trás para frente. Então, nós nos colocamos à sua inteira disposição. Beleza. Jorge, obrigado pela presença em mais um programa e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Theo, e agradeço a todos vocês, nossos ouvintes e ouvintes. Muito obrigado pela sua presença. Estaremos juntos na próxima semana. Até lá.